Então, gente, sobre diabetes mellitus tipo 2. Primeiro, conceituando de uma forma bem objetiva. Ela é uma doença metabólica crônica, causada por uma hiperglicemia somada a defeito no metabolismo intermediário, que é um metabolismo que rege o conjunto de reações responsáveis por anabolismo e catabolismo no nosso corpo, tá? Através do efeito de hormônios, que estão em lados opostos da balança. De um lado, a insulina. Do outro, os hormônios contra-insulínicos, que são os hormônios contrarreguladores, glucagon, cortisol, adrenalina, GH, tá? Que agem de formas antagônicas. Então, é uma doença que vai ter uma repercussão sistêmica. Mas por que o paciente tem hiperglicemia? Primeiro, diminuição da captação de glicose. A glicose está circulando no sangue, mas ela não entra na célula, tá? Então, ela permanece circulante. Outra coisa é disfunção de neurotransmissor. Pacientes que têm predisposição a diabetes, eles vão comer mais e vão ter menos saciedade. Então, eles vão ter mais absorção de glicose exógena. Uma outra coisa é, além do aumento da secreção de glucagon nesses pacientes, eles têm diminuição de secreção de insulina. Então, aumento de contrarreguladores e diminuição de insulina. Isso vai gerar um aumento da sua glicemia. Além disso, diminuição do efeito das incretinas. As incretinas são substâncias que vão sinalizar o pâncreas para liberar insulina quando eu tenho glicose no meu intestino. Então, se eu tenho um prejuízo desse efeito, eu não vou ficar liberando insulina e diminuindo mais ainda seu efeito. Quero destacar também aqui o GLP-1, que é um tipo de incretina que, além desse efeito, ele vai no sistema nervoso e ele também promove saciedade, diminuindo, então, a alimentação e a absorção de glicose, né, exógena. Uma outra coisa é a produção aumentada de glicose no fígado, a gliconeogênese. Eu tenho muita glicose, mas ela não está entrando na célula. Então, o meu fígado vai produzir glicose porque ele acha que eu não tenho muita glicose no corpo. Tá? Pelo mesmo motivo, eu tenho aumento da lipólise. Eu quero adquirir energia de algum momento, já que a glicose não está entrando. Então, eu vou quebrar lipídios para isso. Tá? E, por fim, eu tenho aumento da reabsorção de glicose no túbulo contorcido proximal. Quando nossa glicemia aumenta muito, um mecanismo expoliativo de glicose é uma glicosúria. Tá? Quando chega a 200, 220. Mas esses pacientes predispostos, por exemplo, não. Eles têm que chegar, às vezes, a 300 de glicose plasmática para ele começar a espolhar na urina. Então, ele perde esse efeito glicosúrico. Então, isso aqui é o octeto de Defronzo que explica a fisiopatologia da diabetes. Tá? Então, assim, no final, o paciente ele vai, na clínica, ter os P's da diabetes, os famosos P's. Polifagia, poliúria, polidipsia, perda de peso. Polifagia, por esse motivo, ele quer comer, disfunção de neurotransmissor, difusão de incretina. Poliúria, esse paciente tem muita glicose, efeito osmótico, ele vai começar a urinar mais, certo? Polidipsia, urinou muito, portanto, vai sentir mais sede. E, por fim, a perda de peso naqueles pacientes com a doença mais avançada, quando a resistência da insulina ficou grande demais e o pâncreas entra em falência. Então, são os famosos P's da diabetes. Além disso, uma coisa importante, a acantose nigricans, uma mancha aveludada, escura, que fica em dobras, região onde tem muito melanócito. Melanócito na resistência à insulina, eles aumentam a produção de melanina. Então, o paciente pode ter esse sinal na pele e que, às vezes, é assim que a gente começa a investigar o diagnóstico desses pacientes com diabetes.